Shalom a todos, Shalom Leikulam, meus Haverim, sou Azarias Avidor Ben Eliyahu, meu nome é israelita, e estou aqui mais uma vez com todos vocês, para mais um estudo bíblico, um estudo, uma série de estudos bíblicos que nós estamos aí proporcionando para vocês, e esse é o estudo de número 8, se eu não me engano. O último estudo nós falamos sobre a imortalidade da alma, qual a posição do judaísmo nazareno, histórico e ortodoxo em relação a essa questão, da imortalidade da alma, e hoje nós vamos tratar de um assunto complementar a este assunto, meus Haverim, que é justamente a ressurreição dos mortos, tá bom? Então, para começarmos, eu gostaria de ler, uma passagem que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 24 em diante, onde Shaul Rachalia ele vai falar um pouco sobre a ressurreição dos mortos e como essa ressurreição ela irá se dar e quando ela vai acontecer. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 24 em diante, diz o seguinte: Então virá o fim, quando Yeshua, o Machia, entregar o Malhut ao Eterno, o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que o Machia reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte, pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando a Escritura diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, exceto aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará ao Eterno, ao Abacadosh, que todas as coisas lhe sujeitou, para que o Eterno seja tudo e em todos. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 até o 28. Então, o último inimigo a ser sujeitado debaixo dos pés do Eterno, por intermédio de Machia, é a morte. Esse é o último inimigo a ser destruído. E vai ser lá no fim, quando o Machia entregar o reino messiânico ao Eterno, sujeitar, então ele se sujeitará ao Eterno e porá todas as coisas debaixo dos seus pés. O cumprimento, do Taná, esse é o cumprimento do Taná. Então, há uma necessidade, que estes inimigos, que no caso, quais são os inimigos que o Mashiach deve colocar debaixo dos pés do Eterno? No caso, foi a transgressão, que é o pecado, ele venceu ali a transgressão, vivendo uma vida justa, uma vida reta e entregando a sua vida em prol daqueles que vivem no pecado, Então aí ele venceu a morte e, aliás, ele venceu o pecado. E o outro momento é que ele vence a morte por meio da sua ressurreição, proporcionando assim a todos a mesma oportunidade de um dia ressuscitar, seja uma ressurreição para a vida ou uma ressurreição para a condenação eterna, tá certo? Como nós falamos no vídeo passado, nós não cremos que o juízo segue-se quando a pessoa morre. Quando Shaul Hachalia fala na carta aos Hebreus, em capítulo 9, versículo 27, que após a morte segue-se o juízo, ele está referindo-se ali à ressurreição, pois é justamente na ressurreição dos mortos em que receberemos o nosso julgamento, o nosso juízo, e ali onde serão distribuídos os galardões, para cada um de acordo com as suas obras. Isso é bem claro em toda a Escritura, tá certo? De acordo com nossas crenças, nós, Yehudim, Netzarim, judeus nazarenos, nós cremos veementemente que o homem é mortal e que
para que nós possamos ter a imortalidade, precisamos crer que o Eterno é Errad e crer que Yeshua é Mashiach, pois em Yohanan, no capítulo 17, versículo 3, diz o seguinte, que a vida eterna consiste no único Deus, no único Elohim verdadeiro, e em Yeshua HaMashiach, o enviado do Eterno. Então, é nisso aí. Então, nós vemos imortalidade no Mashiach, por meio da ressurreição dos mortos. Ah, mas Azarias, são todas as ressurreições que todos irão ressuscitar imortais? Somente a primeira ressurreição, né, meus Ravel? Na primeira ressurreição, que é a ressurreição que se dará por conta da vinda de Mashiach, é nesta ressurreição que os justos, os que estão dormindo no Mashiach, os santos, os Kadoshim, eles irão ressuscitar para a imortalidade, tá certo? E somente após o fim, como foi descrito aqui por Rachel Rachalia em 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 24 ao 28, que quando a morte será destruída, é que todos irão ressuscitar. Porém, a segunda ressurreição, descrita também em Guiliana, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, né? Depois, os Haverim podem dar uma analisada no capítulo 20 de Guiliana, quando fala ali da segunda ressurreição e do grande trono branco, a partir de Apocalipse, capítulo 20, né? Você vai ler Apocalipse, capítulo 20, e também dos versículos 11, 12, 13 e 14, e 15 também. Eu vou ler para os Haverim, para ficar, né, algo bem mais embasado. Diz o seguinte: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do Eterno. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e a sepultura, o Hades, ou o inferno, ou o Sheol, no hebraico, e a morte e a sepultura entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo, ou seja, foram destruídos, ou seja, a morte, sendo o último inimigo a ser destruído, como afirma Shalvachalia, então virá o fim, né, quando porá todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, sendo a morte o último inimigo. Então aqui nós estamos vivendo o último estágio final, né? E a morte e a sepultura foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Então, aqui nós encontramos o que nós conhecemos como segunda morte, né? Ou seja, a segunda ressurreição proporcionada a justos e injustos, né? Isso no fim do reino do Mashiach, né? No fim, isso aqui está se referindo ao fim do reino de Mashiach. O reino de Mashiach se dará por 1000 anos. Então, após o fim do reino de Mashiach, né? Ele deixa aqui bem claro que aquele que não se encontrar escrito no livro da vida, né? No livro da vida, este será lançado no lago de fogo, isto é, a segunda morte, né? Ou seja, deixará de existir, ou seja, será totalmente aniquilado, tá certo? Então, aqui está bem claro, né, meus caveirinhos, na escritura, falando sobre esse assunto. Então, Arrasarias, explica para nós bem direitinho sobre essa questão de primeira e segunda ressurreição. Então, é isso que eu vou falar agora. Então, é o seguinte, existem duas etapas de ressurreições, tá bom? A primeira ressurreição é que nós conhecemos como a ressurreição dos santos, a ressurreição dos Kadoshim. Essa ressurreição, ela vai se dar na vinda de Mashiach, na vinda do Messias, né? Então, quando Mashiach ele aparecer, os santos que estão mortos, que estão dormindo em Mashiach, estes irão ressuscitar. Porém, essa ressurreição dos santos na vida de Mashiach, ela tem algo em particular, porque nesta ressurreição existe algo que nós chamamos de imortalidade.
tá bom? Eu vou ler um pouco para os Haverim sobre esta ressurreição que está em 1 Tessalonicenses. Gostaria que os Haverim pudessem aí acompanhar 1 Tessalonicenses. Aqui, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, que diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Né? Ou seja, o ímpio, né, o injusto, quando ele falece sem esperança. Ele falece sem a esperança de estar no reino, com Mashiach, com o Eterno, né? Então, quando o injusto, a pessoa sem vida, né, a pessoa que não tem algo fixo na sua crença, principalmente quando se crê em Mashiach, quando ela falece, ela morre sem esperança. Então, todos nós, né, judeus nazarenos, quando nós morremos, nós não tememos a morte, né? Por que, Razarias? Porque a morte, para nós, é apenas um momento, né? Um momento que temos que passar, né? Mas que nós sabemos que ali é apenas um adormecer e que nós iremos acordar, né? Um dia nós iremos acordar e iremos reinar com a Mashiach, né? Então, aqui deixa bem claro, né, que temos que ser como aqueles que morrem sem esperança, porque nós temos essa esperança, né? Aí continua, porque se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou dentre os mortos, assim também aos que dormem, o Eterno, mediante Yeshua, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos isto pelas palavras do Eterno, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ou seja, do Mashiach, de modo algum procederemos aos que dormem, uma vez que o próprio Eterno, que o próprio Mashiach descerá dos céus com um grande brado, e com voz de arcanjo, e com o chofar do Eterno, e os mortos no Mashiach ressuscitarão primeiro, a primeira ressurreição. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos elevados juntamente com eles nas nuvens para nos encontrar com o Senhor. E depois disso estaremos para sempre com o Mestre. Por conseguinte, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então aqui Shaul Hachali, ele deixa bem claro que na vinda de Mashiach, os que morreram em Mashiach, os Yehudim Netzarim, os judeus nazarenos, eles irão ressuscitar para reinar com Mashiach no seu reino, tá certo? Como é que isso se dará? E os vivos que são mencionados, Azarias, é porque, por ocasião da vinda de Mashiach, haverá pessoas vivas na terra e também haverá o remanescente, haverá Yehudim Netzarim vivos, né? E aí o que vai acontecer? Quando Yeshua ele aparece, né, ele aparece para as nações, né, ele envia os seus melechim, os seus anjos, de uma a outra ponta de uma extremidade do Chamaim, dos céus, e ali os melechim, os anjos, irão arrebatar, ou seja, irão como é que eu posso, em outra palavra, eles irão ser transportados, né, para Jerusalém, tá certo? Eles serão arrebatados e transportados para Jerusalém, tá? Para justamente ali receber a entronização do reino do Mashiach. Azarias, então, quer dizer que na vinda de Mashiach, os justos vivos, eles também vão passar por uma espécie de transformação, e isso, assim como Shaul Hachaliah fala bem claro, que seremos transformados, ou seja, no abrir e fechar de olhos, né, nós seremos transformados, né, como também serão os ressuscitados. Então, teremos o mesmo corpo de um ser ressuscitado, ou seja, aqueles que estiverem vivos por ocasião de Mashiach. E tanto os ressuscitados quanto os arrebatados serão reunidos nos céus, ou seja, não lá no trono do Eterno,
mas nesses céus onde nós temos as nuvens, né, serão reunidos por meio dos melechim, dos anjos, e todos descerão sobre a cidade de Jerusalém, sobre Jerusalém, ok? Que é justamente o que trata, né, em Matitiarro, em Mateus, no capítulo 24, sobre isso. Ele diz o seguinte: Matitiarro, capítulo 24, versículo 30 em diante, diz assim: Então aparecerá o sinal do Filho do Homem nos céus, e então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande quevodor. Então, significa que não existe uma segunda vinda invisível aos olhos humanos. A segunda vinda ela é visível, ela é audível, porque terá som de chofar, de trombeta, e ela será algo surpreendente para todas as nações. E diz aqui, ó, e o Mashiach enviará os seus mensageiros, os seus melechim, com grande som de chofar. Mesma coisa que Shaul Rochalet falou em 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, do versículo 16 ao 20. Ao som do chofar, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Né? Então, aqui deixa bem claro que esse ajuntamento acontecerá por ocasião da vinda de Mashiach, né? Os mortos ressuscitarão primeiro e logo em seguida os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos e serão ajuntados nos céus de uma extremidade a outra para serem descerem sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém, né? Ali onde o Mashiach ele será entronizado e receberá o reino, né? Aí vocês perguntam, Azarias, como é que você sabe que eles serão levados para Jerusalém? Porque em Zacarias, eu gostaria que os Haverim pudessem abrir, né, as suas Bíblias em Zacarias, no capítulo 14, certo? Quando diz o seguinte, no capítulo 14, versículo 4, que diz o seguinte: E naquele dia estarão seus pés, os pés de quem? Do Mashiach, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E a mais abaixo ele diz o seguinte, né, no finalzinho do capítulo 5, né, diz assim, ó, e então virá o Eterno, meu Elohim, e todos os Kadoshim contigo. Então, aqui deixa bem claro que os santos estarão com o Mashiach por ocasião da sua descida sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. E aqui confirmam o que foi dito aos anjos em Atos. Eu gostaria que você acompanhasse em Atos, na ascensão do Mashiach, em Atos, no capítulo 2, que diz o seguinte. Aliás, é Atos no capítulo 1, né, quando Yeshua está subindo aos céus, os melechim, os anjos, aparecem a eles e diz o seguinte, em Atos, no capítulo 1, só um minuto, no capítulo 1, versículo... Pronto, 10 e 11, tá bom? Atos 1, 10 e 11. Diz assim, estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Yeshua subia, junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para os céus? Esse Yeshua, que no meio de vocês foi levado aos céus, há de vir, assim como para os céus o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um Shabat. Então aqui deixa bem claro
né, meus Haverim, que do mesmo ponto onde Yeshua subiu, ascendeu aos céus, ele retornará, né? Ou seja, ele ascendeu ao Chamaim a partir do Monte das Oliveiras e será ali onde ele também descerá com os santos, né? Então, essa é a primeira ressurreição. E o que serão os Kadoshim, né, nesse reino do Mashiach? Em Guiliana, deixa bem claro a função dos santos no reino do Mashiach. Em Guiliana, Apocalipse, no capítulo 5, versículos 9 e 10, diz o seguinte: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos compraste para o eterno com o teu sangue, de toda tribo e língua e povo e nação. E nos fizeste para o Eloheinu, para o nosso Deus, reis e sacerdotes, Melechim e Kohanim, e reinaremos sobre a terra. Então, aqui está descrita a função, né, dos santos na primeira ressurreição, na ressurreição da imortalidade. Estes não passarão pela segunda morte, porque serão imortais, né, em Yeshua HaMashiach. Então, estes serão reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, aqui está bem claro, ninguém reina no céu, tá bom? O reino do céu só pertence ao eterno. Como diz lá em Eshaiah, capítulo 66, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então, os Chamaim só pertencem ao eterno. Então, a terra, sim, foi dado aos Kadoshim, aos santos do povo do Altíssimo, como também está escrito em Daniel, no capítulo 7. Então, meus Haverim, esse reino milenar, ele vai durar 1000 anos, já está dizendo, o reino de Mashiach são 1000 anos, também chamado Shabat milenar, né? Esse é um Shabat, também chamado de sétimo milênio, né? Nós estamos já finalizando o sexto milênio e entrando justamente nesse Shabat, nesse sétimo milênio, né? Que é também chamado de Shabat ou reino messiânico. Tá bom? E é no fim do reino messiânico, quando tudo já estiver restaurado, quando todas as coisas já estiverem renovadas, né, é que haverá a segunda ressurreição, né? Azarias, então quer dizer que no reino do Mashiach ainda haverá morte? Sim, haverá nações na terra, né? Mashiach estará reinando com os seus santos, porém ainda haverá mortes, né? Por conta que ainda haverá pessoas mortais na terra, né? As nações, né? Então, essa questão da morte, ela só vai deixar de existir no fim, quando o Mashiach entregar todas as coisas ao Pai, ao Abba, que é justamente o que está escrito também em Mateus e Matitiarro, no capítulo 19, né? Quando Yeshua, ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte: Matitiarro, capítulo 19, versículos 28 e 29, que diz assim: E disse eles, Yeshua, em Emet, em verdade, digo para vocês que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua quevode, quando é que é essa regeneração? Ele diz assim, ó, quando na regeneração, a regeneração é o milênio, né, o reino do Mashiach, onde todas as coisas serão renovadas, todas as coisas aos poucos, né, não vai ser assim da noite para o dia, né, serão 1000 anos para colocar as coisas, né, em conformidade, né? Então, no período da regeneração, da transformação da terra e da humanidade, sob o reino do Mashiach, né? Aí vai acontecer o seguinte: quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua quevode, o trono da sua quevode é o trono de Davi, né? O trono de Davi em Jerusalém. Sentar-vos-eis também sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que estiver deixado casa, irmão, irmãs, o aba, a ima, ou a mulher, ou os filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, aqui ele deixa bem claro, quando na regeneração, né? Então, a gente vê claramente, né, que existe
dentro dessas palavras, o reino Mashiach. E aí, no final de tudo, é que haverá a segunda ressurreição. E é na segunda ressurreição em que haverá uma ressurreição de justos e injustos, como está no livro do profeta Daniel, né? Em Daniel, no capítulo 12, ele vai falar sobre isso. Daniel, capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, no versículo 1: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que existiu nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo teu povo será livrado, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quando é isso aqui, Azarias? Isso aqui é no fim do milênio, né, quando haverá uma angústia ali, é uma guerra entre Gog e Magog, né, mas não é a mesma guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38, cuidado para não confundir. Né? Então, essa guerra será incitada pelo Hassatan, e aí ele irá incitar uma guerra. Né? Por quê? Porque durante o reino do Mashiach, o Hassatan ele estará preso. Né? Ele estará preso. E no fim, ele será solto. Né? No fim do reino de Mashiach, ele será solto para enganar novamente as nações. E é aí que vai haver esta grande angústia. Né? E se levantará Miguel, justamente para prender novamente Hassatan e lançá-lo no lago de fogo e enxofre. Tá bom? Então, é nesse momento aqui que há a ressurreição, a segunda ressurreição. E qual é o objetivo da segunda ressurreição? Né? Nós sabemos que existem os justos, né? Mesmo aqueles que negaram, que nunca nem ouviram falar de Yeshua, que nunca ouviram falar do Mashiach, aqueles que morreram nas suas ignorâncias, né? Mas foram pessoas justas, pessoas boas. Estes serão ressuscitados na segunda ressurreição junto com os injustos. Todos vão ressuscitar, né? E vai ser aí nessa ressurreição, né, que haverá a contação das obras, né? De acordo, se será julgado de acordo com suas obras, né? E essa ressurreição, diferente da primeira, ela não será uma ressurreição de imortalidade, ela será uma ressurreição de mortalidade. Ou seja, aqueles que ressuscitarem no fim do milênio, eles serão como as nações da terra. Eles não serão como os Kadoshim, mas sim como as nações, né? E aí está o caráter da segunda ressurreição. É uma ressurreição de nações, né? De povos justos e injustos. E o que vai acontecer, né? Os justos, eles permanecerão vivos e reinarão, né? Para a eternidade, no Olam Rabá, no reino eterno. E os demais, os injustos, serão lançados junto com Hassatan, no Vale Guerrinom, ou seja, na Geena, na Guerrena, também Geena, né? Algumas traduções falam Geena, que é o lago de fogo, o simbólico lago de fogo, que significa a destruição eterna, ou seja, a segunda morte. Tá bom? Eu espero ter contribuído com os Haverim sobre esse assunto. Qualquer dúvida, podem estarem aí expressando as suas dúvidas nos comentários, que eu irei responder, tá bom? E desejo a todos Shalom Lekulam. Paz a todos, até o próximo vídeo. Shalom.